O assunto que a gente vai tratar hoje, de verdade, talvez seja um dos assuntos mais importantes no momento, não só do ponto de vista jurídico, mas também no ponto de vista de planejamento, de estratégia das empresas, de futuro mesmo, né? O tratamento de dados, ele, na verdade, é um assunto que há muitos anos, né, e desde que o mundo se transformou e vem se transformando, né, cada vez mais em tecnológico, os dados passaram a ser um importante ativo. E a proteção desses dados vem sendo discutida por todas as partes do globo, né? Há algum tempo atrás, a Europa, tomando a dianteira desse assunto, editou a LGPD deles, na verdade chama GDPR, né? Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar, pelo menos. E a GDPR foi super debatida, assim como está sendo aqui no Brasil, até que o nosso Congresso, usando como base aquela legislação europeia, resolveu trazer para cá, tropicalizar a GDPR, então, trazendo para nós a Lei Geral de Proteção de Dados de Pessoas Naturais, o nosso nickname da LGPD. A gente faz uma brincadeira que a LGPD ela atinge absolutamente todas as empresas, quiçá todas as pessoas que de alguma forma possuem ou tratam dados de outras pessoas físicas, né? Então, o sapateiro que tem ali o seu telefone de contato, seu nome, seu RG, que engraxa o sapato uma vez por semana, ele está sujeito à LGPD, porque ele transaciona dados de pessoas físicas, o seu dado. A maior empresa brasileira ou qualquer uma das grandes multinacionais que aqui estão fazendo negócio, estando presentes no Brasil ou não, mas que façam negócio por aqui, estão sujeitas à LGPD. O nosso escritório está sujeito à LGPD. Então, a abrangência ela é absoluta, todos nós vamos, de alguma forma, estar impactados, e o negócio do live marketing ainda mais, uma vez que transacionar dados é fundamental para qualquer competência do live marketing. Então, se nós somos uma agência de promoções, a gente lida com dados. Se nós somos uma agência de eventos, a gente lida com dados. Se o meu negócio é incentivo, eu lido com dados. Se eu sou um veículo, eu lido com dados. Então, dado pessoal, dado de pessoas, é basicamente o ar que a gente respira. Então, esse é um tema que ele tem que ser super aprofundado dentro das agências. Os clientes, o Marcel depois vai falar um pouquinho disso, já estão exigindo das agências que estejam em compliance com a LGPD, e por isso que a gente insistiu bastante em realizar esse nosso bate-papo, inclusive gravado, para que depois esse conteúdo possa ser disseminado, para levar importância à complexidade desse assunto, o timing, o Wilson falou bem, quer dizer, a gente já está atrasado, né? E o conteúdo, né? O que é a LGPD, como ela vai nos afetar. Então, hoje a gente preparou uma apresentação, que o Danilo vou chamar aqui para estar comigo, que é o nosso especialista em GDPR e agora em LGPD. Então, a gente preparou um conteúdo que, num primeiro momento, a gente vai fazer um overview da LGPD, o que é, do que se trata, por que ela está aí, e depois a gente vai trazer na prática, né? Então, como é que a LGPD deve ser entendida para promoção, para evento, para incentivo, para evento corporativo, para evento com bilheteria, e aí eu acho que vai ficar muito rico para a gente poder discutir e bater papo. O Marcel entra na sequência para trazer um pouquinho a visão do cliente, e depois o Alan vem aqui para dar um grande finale conosco na linha de todas as competências que devem estar envolvidas na implementação e adequação da LGPD. Vou fazer uma dupla com o Danilo, a gente vai bater uma bola aqui. Passo para você, por favor, Danilo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É uma honra estar aqui, como primeiro no Palácio, e podendo falar desse tema que, como o Paulo disse,
vai trazer impacto para todo mundo. Desconheço uma empresa que não tenha pelo menos uma pessoa dentro, não tenha o dado de uma pessoa. E a partir do momento que a gente está falando de lidar com dados pessoais, a gente está sujeito à LGPD. E por que essa importância? Vocês sabem muito melhor que eu que dado é realmente rentável, é um bem, a gente consegue fazer dinheiro, e não é de hoje. Facebook comprou um aplicativo de mensagens, comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Ele não queria o aplicativo, a tecnologia de mensagens. O que ele quer é as informações que transitam por ali. Ele afirma não ter acesso ao que uma pessoa fala com a outra, diretamente, criptografia ponta a ponta. Mas, de forma de metadados, ele sabe o que está sendo conversado na plataforma. E isso é importante para ele. Só que, a partir do momento que dado vira um bem monetizável, começa a surgir risco. Começamos a ter problemas. E aqui a gente tem um exemplo dos grandes vazamentos de dados que aconteceram recentemente. Só a rede Marriott, ano passado, teve um vazamento de 383 milhões de dados pessoais. Isso é muito grande, isso é muito impactante. Quando a gente pega um pouquinho mais para trás, a gente teve o Facebook com o caso Cambridge Analytica, que foi um caso de tratamento indevido de dados que trouxe grandes repercussões. E não só lá fora. Quando a gente vem para o Brasil, semana passada, uma pessoa foi presa no Paraná, acusado de tentar extorquir os donos de uma universidade. Ele roubou dados pessoais dos alunos e ameaçou espalhar aquilo se não pagassem R$1 milhão para ele. A gente chega, então, num cenário em que até o próprio SEMP se manifesta dizendo, gente, é importante para o mercado cuidar desses dados. E, essa semana, ontem, a ABAP lançou um novo manual com diretrizes de compliance que trata especificamente sobre as recomendações na questão de tratamento de dados também. Na página 34, falo sobre a orientação, a recomendação de que se atenda todas as disposições da LGPD. E considerando que é tudo... Deixa eu só pegar aqui, vou te cortando. É importante a gente entender a LGPD, o Wilson falou como uma lei que veio para ficar, de verdade ela veio, a gente tem algumas iniciativas nos Estados Unidos, a GDPR na Europa, como eu falei, mas a LGPD, ela é uma lei, basicamente a gente chama de lei de compliance, né? Então, as regras estão ali, as regras estão postas, a necessidade é entender como aquilo afeta o nosso negócio e cumprir, né? Não tem muita interpretação, não tem muita discussão a respeito do cenário geral da LGPD. Então, por isso que a ABAP vem com uma recomendação como sigam a lei, né? Porque, de verdade, ela é uma lei em compliance, né? Isso não quer dizer que antes a gente não tinha nenhuma lei. O Brasil é muito bom de criar leis, a gente tem bastante, só que era tudo muito setorizado. Dependendo da ação que a gente fosse fazer, tinha que olhar Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o setor bancário olhava legislação específica, as normas do SEMP. A diferença é que agora a gente passa a ter uma lei específica para tratamento de dados. E ela tem uma abrangência imensa. Primeiro, a gente só precisa ponderar que ela não está em vigor ainda, a gente tem um tempo para se adequar, agosto de 2020. A gente vai ver agora que esse tempo é bastante, mas talvez não o suficiente se a gente não começar a se mover logo. Por que não é o suficiente? Você fala, poxa, eu tenho até agosto do ano que vem, né? Primeiro porque todo mundo tem a necessidade de implementar as práticas de proteção de dados daqui para frente. Então, nas minhas próximas ações, como é que eu vou tratar os dados a que eu tiver acesso? Mas tem uma outra etapa, que é uma etapa muito mais longa e que talvez muito mais estratégica, que é como eu trato o meu legado. Como é que a gente trata a base de dados que já está dentro de casa?
Tenho lá 5, 10, 20, 50 mil nomes que já participaram das campanhas, que estão na minha base de dados. Como é que eu abordo essas pessoas? Como é que eu vou buscar os consentimentos? E se eu tiver? E se eu não tiver? E se eu não tiver resposta? Né? Ainda a nossa lei ela é um pouco mais moderna que a lei europeia, no sentido de proporcionar para as empresas conseguir esse contato e todos os consentimentos virtuais, né? Online, via e-mail, por aí vai. Na Europa, não. Na Europa, eles precisaram fazer em papel. Então, você imagina um banco, uma instituição financeira que tem lá não sei quantos milhões de clientes, tendo que mandar cartinha e ter que receber a cartinha de volta pelo correio, aceito, não aceito e tudo mais. Então, o prazo é curto. A gente tem falado lá no escritório que projetos que comecem lá para julho, agosto desse ano, a gente já começa a olhar se vai dar tempo ou não. E essa abrangência dela e porque todo mundo tem que olhar, começa pelo fato de que todo mundo, basicamente, está sujeito a ela. Se eu não for uma daquelas exceções, se eu não for poder público cuidando da segurança pública, se eu não for um veículo de notícias, artes, uma instituição de ensino fazendo pesquisa acadêmica, ou para o meu uso particular, se eu não me encaixar ali, eu estou sujeito à lei. Ou quando esse dado vem de fora do Brasil e volta para o mesmo lugar. Ele não vai circular aqui dentro. Ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica que não tiver nas exceções e usar dado pessoal, lidar com esse dado, tratar dado pessoal, vai estar sujeito. Ou seja, são 3 pilares: pessoa física ou jurídica, tratamento e dados pessoais. Tratamento é a segunda definição abrangente que a lei traz. Basicamente, qualquer coisa feita com um dado, desde a coleta, um simples armazenamento, a utilização, a eliminação desse dado, comunicação, a transferência, ou seja, qualquer coisa entre a coleta e a eliminação, que seria o nascimento e a morte do dado pessoal, se eu fizer, usar, guardei, joguei fora, eu estou tratando o dado pessoal. Logo, a LGPD é aplicável. Aqui eu gosto sempre de fazer essa referência, né? Provocar todo mundo para ler o que está escrito aí. Esse é a extração do artigo da lei mesmo. Quais são todas as espécies desse gênero tratamento, né? Lei geral de tratamento de dados, né? O que é tratar dados? É tudo isso. Então, obviamente que nasce com a coleta, a hora que você coletou o dado. Então, você fez uma promoção, o sujeito lá se inscreveu, coletou o dado. Você fez um evento, tem um mailing do evento, coletou o dado. Está numa campanha de incentivo, a pessoa se inscreveu na plataforma, coletou o dado. O que você vai fazer com esse dado a partir daí? Tudo que você pode fazer com o dado está escrito aí. Você vai classificar o dado, você vai utilizar o dado, você vai reproduzir o dado, você vai transmitir, você vai distribuir. Tudo que você fizer com esse dado está previsto aqui. Ou seja, todo mundo que de alguma forma fizer isso com dado de alguma pessoa física está sujeita ao tratamento da lei. E daí a gente vem para o terceiro pilar. Então, pessoa física ou jurídica que fizer o tratamento. De quê? De dado pessoal. O que é dado pessoal para a LGPD? Qualquer informação que identifique diretamente ou possibilite identificar uma pessoa. E uma pessoa física, natural, ser humano. A gente não está falando de empresas que outras leis cuidam dos dados empresariais. É o meu nome, é o meu CPF, a minha OAB, mas é também a minha data de nascimento, o time que eu torço, uma característica física minha. São dados que, às vezes, você olhando, não identificam diretamente, mas naquele conjunto, se eu cruzar, eu consigo chegar em alguém. E mais, esses dados eles podem ser de uma categoria específica, que são os dados pessoais sensíveis. A gente sempre costumava dizer dado de cartão de crédito é um dado sensível, conta corrente, CPF, porque podem trazer prejuízo financeiro, né? Para a LGPD, os dados pessoais sensíveis são uma categoria específica que podem trazer prejuízo de cunho discriminatório para as pessoas. Então, o cartão de crédito é um dado pessoal, o CPF é um dado pessoal? Sim. Sensível são os dados relativos à saúde, à vida sexual da pessoa,
filiação político-partidária, sindical, orientação filosófica, religiosa, origem étnico-racial e dados biométricos e genéticos. A gente precisa tomar cuidado com dados que podem trazer prejuízo, como cartão de crédito ou CPF, mas dados pessoais sensíveis são esses que têm uma restrição um pouco maior de como eu posso utilizá-los. Então, aqui deixa eu fazer um paralelo, né? A gente fala, poxa, dado de saúde, né? Questões políticas, como é que isso pode me afetar? Sou uma agência, sou uma empresa, né? Primeiro, dentro das nossas empresas tem pessoas. Essas pessoas têm os dados ali no RH, e o RH tem acesso a dados sensíveis. O RH, por exemplo, ele transaciona o dado que o cara foi no médico, usou o plano de saúde, pronto, informação sensível. A gente está diante de um cliente fazendo uma campanha, qualquer da modalidade que seja, que é uma indústria farmacêutica, ou que exige que lá no ponto de venda ou no receptivo do evento tenha só mulheres, só homens, só afrodescendentes, como falou o Wilson. Então, a gente está diante de dados sensíveis o tempo todo, ainda que eles sejam dados dos nossos clientes e não necessariamente nossos dados. Mas é importante saber que a lei ela destinou um tratamento especial e um tratamento mais robusto para quando se transaciona dados sensíveis. E esses dados, tanto os dados pessoais quanto os dados pessoais sensíveis, não tem restrição se é de um usuário de uma plataforma, se é do consumidor, do cliente, se é um colaborador da agência, se é uma promotora, um promotor de vendas, não importa. Desde que seja uma pessoa física, a partir do momento que eu tenho dados dele, eu tenho dados pessoais. E aí eu preciso observar o que a LGPD diz. Tem um caso bem especial que a gente consegue sair das exigências da LGPD. É o caso do dado anônimo, ou anonimizado. A partir do momento que eu não tenho a possibilidade de identificar uma pessoa com aquele agrupamento de dados, ele é um dado anônimo. Se eu não consigo identificar, eu já saio de uma das exigências da LGPD. O dado anonimizado é quando eu faço algum processo com esse grupamento de dados para que ele deixe de identificar. Ele não pode ser reversível dentro daquele grupo para ser considerado anonimizado. A gente tem que tomar muito cuidado justamente com isso, porque quanto mais se desenvolve a tecnologia, mais difícil vai se tornando a anonimização efetiva. Até que ponto eu posso garantir que aquele grupo de dados eu consigo ou não identificar alguém? Só para trazer de exemplo, um estudo já um pouquinho antigo. Em 2000, nos Estados Unidos, fizeram um estudo que quase 90% da população americana era identificável com base em data de nascimento, gênero e CEP. Só com isso eu conseguiria chegar em quase 90% dos americanos. E são dados que você olha, poxa, não consigo chegar em ninguém com isso. Então, a anonimização tem que tomar muito cuidado. E, por mais que a gente sempre fale, é dado digital, é processamento eletrônico, porque o grosso hoje do tratamento que a gente faz é digitalmente, porque a capacidade de processamento é muito maior, não tem essa limitação. Um formulário escrito, físico, está sujeito à LGPD. Um currículo que a gente recebe com os dados do potencial colaborador, do candidato ali, está sujeito à LGPD. Deixa eu só voltar na questão da anonimização, porque eu acho que é importante que no dia a dia das agências a gente se depara muito com isso, né? Por exemplo, quando a gente está diante de mapa de consumo para fins de planejamento da campanha. Então, na região tal ou no ponto de venda tal, a gente vende mais assim, mais assado. Ou quando eu tenho dados estatísticos de participação na campanha, na promoção, dados estatísticos de participação no evento, por faixa etária, por sexo, por aí vai. A partir do momento que essas pesquisas elas não tragam os dados pessoais, ou eu não consigo identificar quem são aquelas pessoas que participaram da minha promoção, que tiveram no meu evento, ou que compraram no meu ponto de venda, aqueles são dados que eu posso utilizar. Qual é o cuidado? O cuidado é, na geração dessas estatísticas, na geração dessas pesquisas, o dado precisa ser anonimizado e não pode ser revertido. Ou seja, eu posso saber que
um homem de tal idade comprou uma caixa de chocolate Hershey no Pão de Açúcar da Praça Pan-Americana. Gente boa, de bom gosto. Mas eu não posso saber que é o Paulo, ou que é o Danilo, ou que é o Wilson, né? Mas eu posso gerar estatística, eu posso gerar pesquisa, e essa pesquisa pode ser tratada. Mesmo que essa pesquisa seja meio físico, se conseguir identificar, está sujeito a LGPD, e mesmo que o tratamento não seja feito no Brasil. Então, a gente pode ter casos em que a coleta aconteça no Brasil, mas todo o tratamento ocorre lá fora. Pode ter o caso que a pessoa nem sequer seja brasileira. É um turista europeu, um turista americano, e tem alguma empresa do país dele que quer saber qual é o hábito de consumo dele enquanto ele está no Brasil. A partir do momento que esse dado é coletado enquanto ele está no Brasil, por mais que esse dado vá para fora, ele é cidadão de outro país, a empresa que vai tratar esse dado está lá fora, está sujeito à legislação brasileira. Tá? E quem tem responsabilidade nesse ecossistema de tratamento? Basicamente todo mundo. O que a gente tem é a diferenciação de quem tem o poder de decisão nessa cadeia de tratamento. O cliente, quando contrata a agência para fazer uma ação, ele decide o objetivo que ele quer. Ele pode até pedir que a base de dados seja gerada ou tratada de acordo com algumas regras. Então, ele é o controlador, ele tem o poder de decisão. Enquanto quem simplesmente presta os serviços é o operador. Eu não tenho, enquanto operador, poder para decidir efetivamente o que eu quero fazer ou deixar de fazer. A questão é que, mesmo sendo operador ou controlador, pode responder pela falha do outro. Um controlador pode ser penalizado por uma falha no tratamento pelo operador. O operador pode ser responsabilizado por tratar uma base que foi obtida de forma indevida pelo controlador. Então, qual cuidado que a agência tem que ter? Recebeu a base de dados do cliente, precisa conversar com o cliente para essa base de dados pode ser utilizada como você está pedindo? A maior parte do nosso dia a dia agência, a gente vai ser operador, né? Então, é a campanha do cliente tal que a gente vai estar produzindo. Então, nós somos operadores, mas a gente tem outros operadores. Então, quem é a empresa de tecnologia que vai fazer a organização do sorteio? Quem é a empresa de mailing, TLV aqui, que vai fazer o mailing, os convites, etc. Né? Quem é a etiqueteira que vai vender o ingresso para o meu evento? Quem é a empresa que vai estar lá na hora fazendo o receptivo? Eles são suboperadores, né? Não sei nem se a lei traz não existe nessa categoria, mas eles são operadores do operador, né? Então, é importante que toda a cadeia esteja em compliance. O controlador, que é o nosso cliente, ele precisa ter todas as regras definidas, as políticas de proteção de dados, precisa ter todos os contratos, toda a base contratual, inclusive o contrato com a agência, prevendo como é que se dá o tratamento do dado, e a agência precisa ter essa mesma política com os fornecedores, com a sua empresa de tecnologia, com a sua empresa com a sua etiqueteira, com o espaço do evento e por aí vai. Né? Então, como a responsabilidade ela é solidária e ela afeta todo mundo, é importante que a cadeia toda esteja em compliance. E, por mais que a gente normalmente atue em agências como operadores, existem situações que a gente pode ser controlador também. Tem uma plataforma própria que vai capturar dados para a própria agência, para uma plataforma de notícias, uma plataforma qualquer. Quando eu sou o controlador, a lei me obriga ainda a indicar um encarregado de tratamento de dados. Na Europa, ele é o DPO, o Data Protection Officer. Aqui, no Brasil, ele tem uma função um pouco mais tranquila. Lá, ele tem um cargo quase C-level, diretoria, tem poder decisório. No Brasil, ele vai ser um ponto de contato. Um titular de dados, quando ele quiser saber se uma empresa trata ou não dados dele, quais dados, ou manifestar qualquer dos direitos, ele vai diretamente no encarregado. E a fiscalização, o poder público, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da mesma forma, quando ela quiser tratar algo sobre tratamento de dados com a empresa, vai diretamente no encarregado.
ele não tem responsabilização pessoal, ele não pode ser punido diretamente por alguma eventual falha da empresa, mas ele precisa ser nomeado quando é um controlador. Pode. Falando disso, importante. Quando você fala do controlador, e tem que ter uma pessoa dentro da agência ou da empresa. Essa pessoa, por exemplo, pode ser um gestor da produção, pode ter também essa função? Ou ele tem que ser exclusivo? Porque acho que isso é uma coisa importante aqui para a gente entender qual é o nível de responsabilidade que tem que ter isso dentro da agência, e se pode ser uma outra pessoa que já cuida disso, como um gestor de produção, um diretor de produção, que normalmente é quem coordena, inclusive, a cadeia de subprodutores. É uma pergunta, não sei se... Não precisa ter o controlador alguém dentro da agência, tá? Quando a gente for controlador de dados, tem que nomear alguém como o encarregado de dados. Pode ser um colaborador, pode ser a diretoria, pode ser um terceiro. Posso acumular funções. Pode acumular funções. O DPO ele vai ser obrigatório à medida em que você seja controladora de dados. Então, eu vejo as agências como controladora de dados, especialmente nos projetos proprietários, né? Nos demais, ela é operadora, né? Mas no cliente, sim, o cliente sempre vai ter que ter o DPO, que pode acumular funções. Acho que no médio prazo até vai dar, no longo prazo essa pessoa vai ter muito trabalho, então provavelmente vai ter que ter alguém sentado nessa cadeira especificamente. Que isso. E a função desse DPO e observar todas essas condições trazem a dúvida. Então, eu posso continuar tratando o dado? Qual é o objetivo dessa lei? Simplesmente proteger como? Ela traz também segurança para a gente, enquanto responsáveis pelo tratamento de dado. Antes, a gente não tinha regras muito claras de quando eu poderia tratar dados. Agora eu tenho um rol específico das situações em que, se atendidas aquelas exigências, eu posso tratar dados e não corro o risco de ser punido por isso. O mais conhecido, que a gente já tem há algum tempo no Brasil, é o bom e velho consentimento. Li e concordo. Todo site que a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa, tem aquele opt-in. Ele mudou um pouquinho, ele continua sendo uma manifestação do titular, mas agora ele tem que ser, além de informado, inequívoco. Eu preciso adotar algumas medidas para buscar que quem deu aquele consentimento realmente era quem podia dar. Como a gente faz isso? Existem vários procedimentos e daí a operação indica o que a gente consegue fazer. É um duplo fator de autenticação? Chega um código via SMS, um telefone pessoal? É uma selfie ao vivo para identificar aquela pessoa? Procedimento específico não existe. Existem vários que podem ser adotados. Mas a grande diferença aqui é que, a partir do momento que eu for obter o consentimento, eu já tenho que dizer a finalidade que eu vou tratar esse dado pessoal. Eu não posso deixar uma disposição genérica de que estou coletando e vou usar os seus dados para melhorar a usabilidade. Ninguém sabe ao certo o que é melhorar a usabilidade, melhorar a experiência. Eu preciso dizer exatamente o que eu vou te entregar como melhoria de experiência. É publicidade direcionada? Então, você consente que eu vou poder direcionar publicidade mais adequada ao seu perfil de consumo, ao seu histórico de uso da plataforma. Se eu quero compartilhar essa base de dados, inclusive para fins comerciais, eu vou dizer que eu vou compartilhar com parceiros para eles utilizarem para esse fim. Então, eu consigo continuar utilizando essa base de dados, desde que, no momento da coleta, eu já diga para que eu vou utilizá-la. Aqui vem uma questão bem legal, né? Porque as empresas vão ter que dizer, estou coletando o seu dado, você me dá o consentimento ou não, para que eu faça, e aí uma daquelas espécies lá do que a gente leu no tratamento, né? Que elas são áridas, né? Você vai falar para o cliente, estou coletando seu dado para processar, para tratar, para fazer para aquilo. Então, eu acho que as agências podem ter aí bastante criatividade para ajudar os clientes a como divulgar isso melhor para os clientes deles, para os consumidores, né? Então, você vai dar lá o seu consentimento para que eu possa processar seu dado. Processar para quê? Será que, de repente, não tem uma forma mais friendly de abordar o consumidor
do que essa forma tão seca, mas, ao mesmo tempo, com a finalidade específica, sendo bastante incisivo e transparente. Então, acho que tem aí uma oportunidade, uma liçãozinha de casa para as agências ajudarem os clientes. A lei também ajuda a gente, porque tem algumas situações que talvez não seja tão interessante pedir o consentimento, pode atrapalhar a experiência, ou talvez pedir o consentimento seja barrar toda aquela operação. Então, ela traz outras 9 situações em que eu posso tratar dados pessoais sem, inclusive, pedir consentimento. Por exemplo, quando a lei me obriga a tratar esse dado pessoal. Quando eu faço uma promoção comercial, eu preciso informar os dados do contemplado, do ganhador. Por mais que o ganhador dissesse, eu não quero que você diga que eu ganhei para o governo, eu sou obrigado. Então, eu não preciso nem pedir o consentimento dele, porque a lei manda que eu faça isso. Um empregado, um funcionário, ele poderia dizer, não quero que você coloque meus dados no e-social, que diga para a Receita quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar. Só que a lei obriga que o empregador comunique esse tipo de informação. Então, eu consigo tratar dados pessoais com base na obrigação legal. Ou então, com base na execução do contrato. Quando uma pessoa contrata alguém especificamente para algo, aqueles dados pessoais precisam ser utilizados. Exemplo mais simples, quando a gente compra alguma coisa online, pede para entregar. Ele precisa utilizar seu nome e seu endereço, senão não te entrega. Se eu me opuser a esse uso dos dados para fazer a entrega para mim, ele não consegue cumprir o contrato de transporte, me entregar o produto. Então, para a execução do contrato, eu consigo também. Ou sou processado. Um participante da promoção resolveu me processar. Achou que não estava justa, que foi prejudicado. Eu não preciso pedir autorização dele para utilizar o histórico dele nessa campanha para me defender. A lei me permite. Até porque, se eu fosse pedir, você autoriza que eu utilize seus dados pessoais para me defender num processo judicial futuramente? Eu diria não. E tem um caso bem amplo que a gente pode usar quase como um cheque em branco. Só que, como um cheque em branco, tem que tomar muito cuidado, que é o legítimo interesse. A lei ela traz de uma forma bem ampla, que o dado pessoal pode ser tratado com base no legítimo interesse do controlador. E legítimo interesse é qualquer interesse legítimo. Essa é a definição. A gente não tem um grande trabalho legislativo. A diferença do legítimo interesse para os outros casos. Nos outros, a gente tem muito cara crachá. Por que você tratou esse dado? Porque ele me deu consentimento. Foi bem expresso. Por que você utilizou os dados pessoais num processo judicial? Porque a lei me permite utilizar os dados pessoais para a defesa em processo judicial. Legítimo interesse não é tão preto no branco. Eu preciso criar uma história que fundamente esse tratamento. Exemplo, auditoria interna. Auditoria interna, eu não tenho uma obrigação legal. O contrato que eu tenho com o titular não tem essa obrigação, eu não entrego uma auditoria para ele. Mas a empresa tem um interesse, e é legítimo, dela verificar se tudo que está acontecendo ali dentro está ok. As minhas receitas estão boas, as minhas despesas são saudáveis, a quantidade de pessoal que eu tenho alocado em cada área é interessante, o número de usuários, de clientes que eu tenho em cada unidade tão factíveis, eu preciso colocar mais gente lá, eu preciso investir mais em publicidade, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho um legítimo interesse, é uma história que eu conto antes de poder usar esse dado. E essa história, ela faz sentido, ela para de pé sozinha. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Eu tenho que ter essa história um passo antes. E, quando for dado pessoal sensível, eu tenho um pouquinho mais de restrição. Não faria sentido a lei diferenciar dado pessoal sensível, se na hora do tratamento fosse a mesma coisa. Para o dado pessoal sensível, eu posso tratar, em geral, praticamente da mesma forma. A diferença é que o consentimento muda um pouco, ele tem que ser um consentimento expresso específico para tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, se eu for coletar dado pessoal, tratar ele, tem um opt-in, checkbox, ok, vai ter dado pessoal sensível específico para isso. E eu não posso tratar dado pessoal sensível para execução do contrato,
legítimo interesse e proteção de crédito. Ou seja, das 10 hipóteses para tratamento de dado pessoal sensível, eu tenho só 7. Uma situação só que a lei expressamente proibiu o tratamento de dado pessoal sensível. Quando for relativo à saúde, eu não posso compartilhar com outro controlador para fins econômicos. Eu não posso pegar a base de dados do histórico de uso do plano de saúde do pessoal interno da agência e vender para um plano de saúde. Eu não posso ter receita, ter rendimento desse compartilhamento. Posso compartilhar com o plano de saúde que eu contratei para oferecer para o pessoal? Posso. A lei expressamente fala que é para adequada prestação de serviços de saúde suplementar. Agora, se eu quiser vender essa base de dados, eu não posso. Os outros eu posso? Sim, mediante consentimento, por exemplo. A não ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lá na frente, ela tem essa faculdade de dizer, olha, dado pessoal sensível relativo religião, você não pode comercializar. Hoje, a gente poderia. Tá? Cuidado que a gente precisa ter, adicional, quando esse dado pessoal for para fora do Brasil. Eu tenho essa possibilidade, eu só tenho que ter um cuidado adicional. Por exemplo, o país para onde eu vou mandar esse dado tem uma legislação tão segura quanto a legislação brasileira? Eu estou mandando para a Europa, para a Argentina, Japão, Europa, União Europeia, que tem a GDPR. Estou. Então, tem um grau de proteção jurídico adequado. Estou mandando para os Estados Unidos. Não tenho essa legislação que proteja dados pessoais como um todo. Eles têm legislação esparsa lá, que trata, em alguns estados, sobre consumidor, tem nacional sobre planos de saúde, mas sobre dado pessoal como um todo eles não têm. Como eu mando esse dado pessoal para os Estados Unidos, então? Mediante consentimento específico. O titular ele tem essa liberdade de consentir. Ou eu posso estabelecer contratos para onde eu vou mandar esse dado, para que as partes resguardem os direitos dos titulares. Eu consigo mandar. E isso é muito importante, porque hoje, no mundo digital que a gente vive, por mais que eu diga que eu contrate uma Azure, uma AWS, que tem hospedagem aqui no Brasil, servidor local, eles oferecem uma facilidade, uma funcionalidade sensacional, que é o espelhamento disso em outro servidor. Se cai local aqui, continua funcionando lá. Ótimo para mim, eu tenho uma disponibilidade de praticamente 100%. Só que meu dado foi para fora do Brasil. Inclusive, aqui vai ter uma discussão, que a gente não sabe como vai ficar, que é o uso de blockchain. Quer dizer, a hora que você transacionar dado, que ele vai passar pela rede de computadores e que vai criptografando, etc., e que isso é espalhado pelo mundo, e é essa a diferença, né, de proteção, a gente não sabe como isso vai ficar ainda, né, mas que o fato é que quando se usar blockchain aqui, vai ter que se rediscutir esse assunto, sem dúvida. Mas a tranquilidade podemos mandar para fora? Sim, podemos mandar para fora. Toda essa questão, ela não se sustenta se eu não seguir um princípio que a lei traz, que é a da documentação e da responsabilidade, accountability. Não basta eu cumprir a lei, eu tenho que demonstrar e comprovar que eu cumpro a lei. Eu preciso ter processos e procedimentos lá atrás, que eu coleto o dado pessoal de forma correta, que eu trato com as finalidades que eu estou autorizado, e eu preciso demonstrar isso, porque se amanhã a autoridade vier fiscalizar, vai pedir, você faz tudo certo? Faço. Me prove. É mais ou menos a mesma lógica do fiscal. Presto o serviço, vendo o produto. Recebo dinheiro, pago imposto, ok. Vem o fiscal da Receita. Prestou o serviço? Sim. Recebeu em dinheiro, moeda corrente? Recebi. Pagou imposto? Sim. Tá, cadê o registro de tudo isso? Cadê a nota fiscal? Cadê a entrada no teu livro caixa? Cadê a saída desse recurso que saiu? Mesma lógica. Tratou o dado de forma correta? Me mostre, demonstre. Preciso ter tudo isso muito bem registrado. Aqui vem já uma recomendação do ponto de vista prático para todo mundo. É importante que todos tenham uma política interna de proteção de dados, que vai ter que ser seguido por absolutamente todo mundo que estiver na agência, estiver trabalhando temporariamente ou não,
mas que ela vai dar conta do nosso relacionamento com o cliente, com o fornecedor interno, com o consumidor, por aí vai. Então, uma recomendação nossa é para que todas as agências, todas as empresas tenham as suas políticas internas de proteção de dados. E esse registro, todo esse cuidado que a gente tem que ter para o tratamento de dados pessoais, é porque a lei traz especificamente uma lista de direitos dos titulares. Eles têm direito de saber se a gente trata algum dado pessoal deles. Eles têm o direito de saber quais dados. E se esses dados estiverem incorretos, é um direito deles que ele seja corrigido. E se ele não quiser mais que esse dado seja tratado, é um direito dele que pare de tratar e até que elimine. E daí começa a discussão. Ele pede para eliminar a base de dados. O que eu faço se amanhã ele me processar? E se eu precisar reportar isso para algum órgão público? Então, no caso a caso, a gente vai avaliando exatamente isso. O titular pede, elimine. Essas são as funções do DPO. O DPO vai ter que olhar isso daqui como leitura de cabeceira dele. Então, esses são todos os direitos dos titulares dos dados, né? Então, é isso que eu posso pedir, é isso que o DPO vai ter que me responder. E daí a empresa, a agência, todo mundo vai ter que fazer o balanceamento. Você está pedindo que eu elimine os seus dados. Mas que relação que a gente teve? Foi uma relação de emprego? Eu sei que você saiu ontem, pode me processar nos próximos 2 anos relativo aos últimos 5, né? Eu vou guardar os últimos 5 anos dos seus dados pessoais. Se você entrar com uma ação contra mim, eu consigo me defender. O cuidado que a gente tem que ter é, quando do pedido de eliminação, se eu for guardar para usar num processo judicial, esse dado vai ficar guardado especificamente para utilizar se houver um dado pessoal. Eu não vou mandar um e-mail com publicidade. Eu preciso guardar dado relativo a uma campanha promocional ou dado mesmo do empregado porque a lei me obriga, vou guardar no prazo legal, porque se algum fiscal me pedir, eu vou apresentar. Só uso exclusivamente para isso. Tá? E quem vai fiscalizar isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma entidade específica do Poder Executivo Federal. Ela já foi criada, ainda não tem uma estrutura física, não tem os nomes, está sendo discutido a forma de financiamento, mas ela existe. E ela vai ter uma função dupla. Primeiro, orientar. Tem muitas partes da lei que ainda são muito amplas. Por exemplo, o legítimo interesse. A lei só fala que é qualquer interesse legítimo. A autoridade vai ter essa função de trazer definições mais específicas, inclusive setorizadas, se for o caso. Só que ela também vai ter a função de fiscalizar e punir. Desde uma simples advertência, passando por multas de até 2% do faturamento do grupo no Brasil, e o limite é limitado, mas 50 milhões de reais. É um limite não tão limitado. Não vai afetar tanto sua agência. Só chega a 50 milhões. Até 70 dá para encarar. Só que tem outras sanções que talvez sejam mais preocupantes do que o próprio multa. Tornar pública a infração. Imagina não tem a forma definida ainda, vai ser no Diário Oficial, como é uma publicação de um processo, ou uma blacklist anual, semestral, igual é hoje para empresas que têm empregados na condição análoga à escravidão, ou mais, tem quem discuta, defenda que isso não tem que ser um custo do poder público. A empresa que tratou o dado indevidamente vai ter que comunicar que fez coisa errada. Tem uma abrangência nacional, vou soltar uma nota pública de abrangência nacional, quase como um recall. Então, tem essa discussão de como fazer, mas já tornou público. E o dano à imagem de quem tratar dado indevidamente é absurdo. Dependendo da operação, perde cliente. Não tem mais quem queira contratar. Ou pode ser punido até mesmo para mandar eliminar esse dado. Pare de tratar até regularizar, bloqueio. Não regularizou, ou não tem correção que você está fazendo, apague sua base de dados. Agora, imagine isso, tratamento indevido de um dado numa promoção ou numa campanha de incentivo de longo prazo.
onde você tem que primeiro dar publicidade, que você já acabou com a credibilidade da agência, da campanha. Depois, você tem que eliminar o dado, acabou a campanha. Então, é claro que salta aos olhos ali os 50 milhões, mas com certeza uma multa, ainda mais se for uma multa relevante, você vai virar contencioso, a gente vai brigar e tudo, mas o prejuízo, eu acho que o prejuízo imediato aí é publicização da informação, bloqueio, tem que parar a campanha, tem que parar o evento, suspende tudo. Então, os efeitos são muito danosos aí, muito. E daí vem como fazer para evitar ter uma multa pesada. Primeiro se tiver um incidente de segurança, eu preciso comunicar a NPD, comunicação obrigatória, compulsória. Dependendo do dado que vazar, ou que for tratado indevidamente, eu preciso comunicar também o titular. Digamos que vazou uma base de dados, foi hackeada, que deu algum problema, que tinha nome, CPF e número do cartão de crédito. Por mais que eu tome todas as medidas corretivas, só o titular vai conseguir ligar na operadora para bloqueá-lo. Eu aviso ele para ele fazer isso. Nós até discutimos alguns casos em que empresas foram... Nesse caso, tem exemplos que aconteceram que empresas foram hackeadas, que raptaram os dados, não entregaram e fizeram só ação contra a empresa, e a empresa é responsável, continua sendo responsável por esses dados. Né? Sim. O que eu preciso, enquanto agente de tratamento, seja controlador, seja operador, é mostrar que todas as posturas e condutas possíveis que eu podia tomar foram tomadas. Eu tinha uma segurança compatível com a criticidade dos dados que eu tinha guardado ali, tanto do ponto de vista tecnológico quanto jurídico. Eu tinha um mínimo de segurança que o meu suboperador, né, meu subcontratado, que foi fazer o tratamento desse dado, era uma empresa que poderia fazer isso, eu poderia confiar nela. Quando o Danilo falou lá de accountability, é isso. Provar que você toma todas as medidas, inclusive de cibersegurança, né? Nas empresas, ele deu o exemplo aí do cartão, ela tem que comprovar que ela é PCI compliant. Nas que não tem necessidade do PCI, que ela comprove que, já que eu tenho base de dados do controlador dos meus clientes nos meus servidores, eu tomo todos os cuidados de firewall, de cibersegurança e tudo mais. O Alan vai falar um pouquinho desse assunto lá na frente. Paulo, o que é PCI Compliant, por favor? É um protocolo de compliance para empresas que armazenam dados de cartão de crédito. E essa accountability, ela é muito importante para eu conseguir corrigir a falha, porque é ali nesses registros que eu sei quais dados eu tenho, onde eu tenho, para que eu uso. E eu consiga também até reparar eventuais danos desses titulares. Vazou o cartão de crédito, ele teve um prejuízo de R$100, eu não quero que isso vire uma ação que cresça e fique muito maior. Eu já converso com ele e faço um acordo para evitar isso. Eu já reparo essa falha. Tá? E agora, os exemplozinhos práticos. A gente tentou trazer para o dia a dia das agências algumas ações específicas para mostrar como eu posso ter mais tranquilidade. Para uma pesquisa. Usar uma pesquisa que foi feita, pesquisa de mercado, qualquer coisa. Às vezes eu tenho dados que eu olho ali, não são dados identificados nem identificáveis. CEP, profissão, local de trabalho, gênero, time de futebol. Eu viria, então, para um dado anônimo ou anonimizado, como o Paulo disse, é um mapa de consumo, uma informação de trade? Pode ser, se eu não tiver a possibilidade de identificar uma pessoa. Por quê? Aqui, com algumas informações, eu consigo identificar, assim como lá nos Estados Unidos, com 3 dados aparentemente não pessoais consegue identificar, contar uma informação para vocês, um pouco sigilosa. Danilo torce para o Grêmio de Porto Alegre. Vocês sabem que eu sou advogado do Faz Advogados. Sou gremista, vocês conseguem me identificar num universo de 209 milhões de brasileiros. Só pelo fato de eu ser advogado em São Paulo, já reduz de 209 milhões para 293 mil. Só tem isso de advogado. Só isso. Só 300 mil. Faz Advogados, tu já sabe, então, sai de 290 mil para 60 advogados.
E gremistas lá, temos vários, o Danilo. 3 informações que aparentemente não levariam ninguém a nada, mas eu cruzando elas, eu consigo chegar em alguém. Então tem que tomar muito cuidado quando eu falo que o dado que eu lido é anônimo ou anonimizado. Tá? Uma promoção comercial. Quais dados pessoais eu lido? E o trabalho, o raciocínio sempre vai, qual dado pessoal? Para qual finalidade? Para daí a gente verificar qual a base legal de tratamento que eu preciso seguir. Esse é legal. Sempre que tiver dúvida, essas são as 2 perguntinhas que a gente tem que fazer. Qual é o dado pessoal que eu estou tratando e para que eu estou tratando esse dado pessoal? Porque, com base nessas 2 respostas, a gente vai saber o que eu tenho que fazer. Por exemplo, a gente pode ter nome, e-mail, telefone, endereço, e daí a gente vai elencando. Para participar da promoção, para entregar o prêmio do contemplado, a gente consegue fundamentar na execução do contrato. Porque, a partir do momento que ele quis participar da promoção, ele nos contratou para isso. Então, aqui é importante. O que é essa execução do contrato? É o regulamento, é o plano de operação que a gente tem da campanha e que, a partir de agora, ele tem que vir especificado que o dado que vai ser tratado, aquela campanha, vai ser para a finalidade XPTO. Então, todos os planos de operações, todos os regulamentos das campanhas, elas agora têm que vir com uma cláusula específica de consentimento dos participantes. Quero fazer auditoria dessa campanha, se está tudo certo. Tem interesse legítimo. Quero divulgar esse premiado. Eu preciso. Quando é uma campanha autorizada, eu tenho que tornar público. A lei me obriga. Quero formar um banco de dados. Normalmente é o principal objetivo de uma campanha. 1, trazer publicidade para a marca. 2, formar um banco de dados. Eu não consigo encaixar em obrigação legal a execução de contrato legítimo interesse. Como, então, eu vou formar esse banco de dados? Consentimento. Eu peço consentimento para formar esse banco de dados. E lembrando que esse consentimento eu já preciso indicar qual a finalidade. Vai ser simplesmente para eu guardar, para ter o histórico da tua participação? Ou eu quero te mandar novas promoções? Quero compartilhar com parceiros comerciais meus para eles te mandarem publicidade? Eu já vou dizendo. Quero formar mapa de consumo, ou quero identificar qual foi o engajamento, não importa. Assim, eu não conheço uma promoção que não tenha formado um banco de dados para alguma coisa, né? Então, acho difícil a gente conseguir colocar uma promoção no ar hoje sem ter o consentimento específico do participante, né? O tempo que pode ter o consentimento? Você falou que tem... Volta naquele, por favor, no anterior. Ou é posterior, não sei. Que para formar um banco de dados, você tem que ter o consentimento de uma campanha. Sim. Por quanto tempo? A lei não traz limitação de prazo. O que eu preciso estabelecer enquanto aquele dado ele é útil, para aquela finalidade. Se eu vou dizer que é para participar, o consentimento é para receber informações sobre essa campanha específica, a partir do momento que a campanha se encerra, eu não tenho mais por que guardar esse dado. Então, vai depender da finalidade. A partir do momento que essa finalidade que o consentimento foi dado se encerrar, eu não posso mais guardá-lo. Não tenho limitação temporal. Algumas empresas já estão estabelecendo. Não tenho certeza se a Boa Vista atualizou a política de privacidade, dizendo que vai guardar por 15 anos. Já abriu um prazo específico para delimitar. E seria possível fazer isso, colocar um consentimento para uma campanha, o consentimento além do prazo da campanha? Vejo que sim, porque já estou expressamente abrindo para isso. O que a gente precisa tomar cuidado é onde é obtido esse consentimento e a finalidade, quem vai utilizar,
Porque na campanha promocional autorizada, eu tenho restrições de uso do banco de dados pela portaria 41. É isso que eu sugeri. Para promoções comerciais, já existem algumas limitações e você já pode pedir, a gente já faz isso há algum tempo, né? Faz a solicitação de autorização para comunicação daquela campanha e pede consentimento para ele continuar recebendo para próximas campanhas. Comunicação. Mas isso que era feito, Paty, era feito Não vai muito poder mais com mais? base... vai poder, mas era muito mais com base, claro, no Código de Defesa do Consumidor. Exato. E na promoção comercial especificamente, como ele tem reflexo fiscal, porque eu tenho que recolher 20% de imposto de renda sobre o prêmio, etc. No mínimo, você tem que guardar os dados dessas pessoas, dos participantes, ou pelo menos dos ganhadores, por 5 anos. No mínimo, porque é o prazo que você pode ser fiscalizado, né? Mas esse consentimento, quer dizer, aquela limitação, ela era bem específica para algumas modalidades, que você não podia formar banco de dados, concurso cultural e tudo mais. Mas agora o que ele está dizendo você participou da campanha, eu vou coletar o seu dado e eu vou usar o seu dado para, aquilo lá. Então, perfeito, isso precisa entendi. agora ser expresso. E a pessoa precisa concordar. E se a pessoa não concordar, não participa da campanha? E eu posso ter prazos diferentes para cada modalidade. Eu posso guardar por mais tempo, divulgar em menos tempo, ou não? Pode. Sim. Não, desde que claro isso. E lembrando que, quando eu estou baseado no consentimento, se amanhã o participante vem se opor a esse tratamento e pedir a eliminação, eu só vou poder manter se encaixar em alguma das outras 9 situações. Se o tratamento que eu estou fazendo é único e exclusivamente com base no consentimento, a partir do momento que ele pede o bloqueio dos dados ou a eliminação dos dados dele, eu não tenho o que dizer. Eu vou dizer, ok, estou eliminando. Tá? Outro exemplo que a gente traz é para programa de fidelidade. Vai numa linha muito semelhante do procedimento de qual dado pessoal eu tenho, para quê? Para o participante participar do programa, para eu conseguir entregar um produto que ele resgate, a gente assumiu algumas obrigações. Ele trocou os pontos, por exemplo, e eu me comprometi a entregar. Eu estou simplesmente executando o contrato. Vou usar esse dado pessoal dele exclusivamente para isso. De novo, né? Que contrato é esse? É o regulamento dessa campanha. Então, o regulamento da campanha precisa prever que eu estou fazendo aquilo lá e ele precisa dar o consentimento. Isso cabe para incentivo também, né? Auditoria legítimo interesse. Mas se eu quero formar banco de dados para mandar publicidade, para fazer qualquer coisa depois, volto no bom e velho consentimento. Campanha de incentivo, mesma lógica. Qual dado pessoal? Para quê? É para entregar o prêmio? É para lançar no e-social? Ou é para formar um banco de dados? Você vê que aqui o que o Danilo coloca, ele é sempre assim, ele é a consequência de uma campanha de incentivo. Então, você participou da campanha de incentivo, você precisa necessariamente entregar o prêmio. Então, participou da campanha de incentivo, quis participar, deu consentimento, reflexo natural, você precisa entregar o prêmio. Então, você está executando só esse contrato. Você precisa prestar contas lá na SECAP, você está simplesmente... É uma das consequências de ter participado da promoção, né? Por isso que o Danilo chama de execução de contratos. O que não é a consequência natural, lógica, pelo menos para o participante? É que vai formar banco de dados. Eu participei da campanha porque eu gosto do chocolate Hershey e quero ganhar o prêmio XPTO. Pô, legal. Mas não é lógico para mim que a agência ou a indústria vai pegar o meu dado e vai usar para alguma outra coisa. Para isso eu preciso dar um consentimento específico. Esse é o raciocínio. E-social é a mesma coisa. Então, para formar banco de dados, peço consentimento. Ok. Quando eu pego esse consentimento? Aí a gente até diferencia público interno da promotora da campanha ou público externo, porque o momento acaba sendo facilitado. Para um público interno, eu posso, se eu já tenho como característica da empresa fazer campanhas de incentivo, eu já posso estabelecer isso no momento da contratação, nos documentos de contratação da relação de emprego, PJ que seja, ou no aceite do regulamento. Para o público externo, normalmente eu vou atrás e as pessoas se cadastram e vão dar o aceite.
Ali é o momento que eu pego o consentimento. Aqui é bem, quer dizer, o funcionário e o funcionário do distribuidor, né, ou da nossa cadeia de negócios. É só uma diferenciação de qual consentimento, em que momento e que ele existe, né? E quando eu estou falando de eventos? Se eu vou com venda de ingressos, mesma lógica. Qual dado eu tenho? Para qual finalidade? Porque eu preciso ver a base legal. Admissão do evento, ou comunicar a alteração que aconteceu no evento. Eu estou executando o contrato. Só que a gente tem que tomar muito cuidado de até que ponto é a execução do contrato, até que ponto eu estou entregando o que eu fui contratado. Porque a admissão no evento é verificar. Danilo comprou esse ingresso? Entre. Fazer o crachá já não é uma consequência lógica da execução do contrato. Aqui eu já estou utilizando um dado pessoal, meu nome, que está sendo exposto. Danilo, você autoriza isso? Você consente? Então, a gente não pode ampliar essa execução do contrato para várias consequências. Se ele está no evento, obviamente ele aceita ter um crachá. Não é essa a lógica. Quero formar banco de dados, mesma coisa. Eu consigo fazer isso com base em consentimento. No evento com venda de ingresso, vale aquela máxima, né? A tiqueteira, a TLV, que vai fazer o convite ativo e tudo mais, eles são operadores das agências para fins de tratamento de dados. Então, a tiqueteira que estiver envolvida, ela tem que também ter a política própria dela, ela tem que assinar um contrato com a agência onde ela se compromete a cumprir a nossa política de proteção de dados, que por acaso a gente vai ter que cumprir a política de proteção de dados do nosso cliente. Então, a cadeia toda está envolvida nisso. E precisa ficar claro porque, geralmente, quando tem venda de ingressos, o contato com o consumidor não é da produtora, não é do patrocinador, né? É lá da tiqueteira, é de quem está operacionalizando a venda desse ingresso. Então, isso tem que descer em cadeia para todo mundo. E quando a gente fala de evento gratuito, a gente entra num ponto interessante que eu convido pessoas. Como eu vou conseguir contatar alguém para participar? Eu não posso simplesmente dizer, não, como eu vou entregar um evento, eu estou executando o contrato, porque ele não me contratou, ele não aceitou participar desse evento ainda. Então, para fazer esse contato ativo, ele já teria que ser da minha base de dados e ter consentimento. Quer dizer, para você ter base de dados para convite, eu tenho lá no escritório, a gente tem lá alguns nomes, então vou fazer um evento com o tema tal, eu vou identificar quem são as pessoas que talvez tenham interesse e vou convidar. Para ter essas pessoas no meu banco de dados, eu preciso do consentimento. Foi o que eu falei lá atrás do legado, né? Tem que ser tratado. Então, na sua agência, quantas pessoas, quantos nomes tem no seu banco de dados? Você precisa tratar. Você precisa buscar o consentimento dessa pessoa para para armazenar o dado dele, para usar o dado dele para chamá-los para os próximos eventos, para processar, para transacionar, para vender o banco de dados para uma outra empresa. Então, esse é o convite onde você passa de banco de dados, não é aquele convite aleatório, convite geral para todo mundo que você joga numa rede social, por exemplo. E daí a mesma lógica. A partir do momento que ele concordou, aceitou o convite, posso usar os dados dele para verificar se ele realmente foi o convidado e pode entrar? Pode. Já está autorizado a fazer o crachá? Não. Por essa admissão do evento, cumprimento do contrato, não. Agora me agitou. Uma pergunta. Como TLV, a nossa gestão de relacionamento ela envolve exatamente isso, acionar convidados. E, em sua maioria, quando não em uma convenção que é de funcionário, etc., nós estamos falando de prospects, de interesse do nosso cliente de estar presente naquele evento. E não necessariamente nós temos o opt-in dele, ou a empresa tem um relacionamento com esse contato. Eu, como TLV, se eu entrar dentro, vou lá com o Focaccia, vamos sentar, vamos montar um esquema bacana, e eu montar um processo em que eu tenha o opt-in para convidar essas pessoas.
né, de me relacionar com essa pessoa, mantendo a sigilosidade de cada cliente. Se esse cliente, de repente, me mandar um mail e me falar, me diga desses aqui, quem que você tem autorização de acionar, eu, como TLV, posso falar, esses aqui eu tenho? Você tem um contrato com esse cliente dizendo que, primeiro, ele declarando que ele tem o opt-in ou o consentimento de todas aquelas pessoas que estão no mail que ele te mandou. Tá. E você precisa ter você precisa ter isso escrito para o cliente para ter segurança. De novo, ele é o controlador, você é o operador. Para ter a segurança de que aquele mailing é um mailing que você pode trabalhar. Porque você imagina que você liga para ele e fala, como é que você conseguiu as minhas informações? Você está no mailing da empresa tal e eu não consenti. Você vai causar um problema em cadeia. Sim. Né? Então, a partir do momento que o seu cliente declare que ele tem a autorização para trabalhar aquele mailing, você, como operador, e isso tem que estar escrito e assinado, você já tem a sua responsabilidade bem reduzida. Porque eu também tenho isso, né? Eu, como operador, enquanto fornecedora desse serviço, eu também estou correndo riscos. O cliente pode falar ou vai ter que me provar que ele tem opt-in, que eu posso acionar essa pessoa em qualquer momento. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, 2020 é pouco tempo, porque É você muito imagina, pouco tempo. o seu cliente vai ter que olhar toda a base de dados dele, conseguir consentimento de... Enfim. E assim, uma outra questão que eu gostaria também de entender, nós estamos falando de criação de novos bancos, de situação em que, né, novos nomes virão, etc. Há um ano, mais ou menos, a gente já vem ouvindo falar sobre isso, e com mais dados, né, para poder trabalhar. Mas eu tenho muitos mails de clientes nossos, Ampro, por exemplo, em que a gente já se relaciona com as pessoas sem o tal do opt-in. Você vai ter que voltar nessa base e conseguir o consentimento Inteira. do mundo. Volta-se inteira. Eu só posso começar a trabalhar quando eu tiver... Exato. Ok. E se não tiver o consentimento? Você tem que eliminar e não pode mais usar aquele dado. Ok. Temos mais 5 anos, né? Não. A gente entra exatamente aí. Se não tiver consentimento, vai ter que gerar visitação da PAT lá. É isso, já entendi, para pedir. Vamos fazer campo. O futuro, a gente consegue ver, traçar uma linha e falar, ok, a partir de hoje vou fazer assim. Mas a grande dificuldade é justamente isso. Como lidar com o nosso legado? Eu tenho uma base muito interessante, eu quero continuar utilizando. Aí a lei não traz exatamente procedimentos da mesma forma. Tenho que bater na porta, mandar carta ou e-mail. Mas eu preciso buscar, ir atrás para, se eu preciso do consentimento, obter o consentimento. Ou, às vezes, não. Vem esse trabalho de análise, trabalho de accountability, analisou os dados pessoais que tenho. Para essa finalidade, eu preciso do consentimento? Às vezes, não. Tem que fazer esse mapeamento, que é justamente, para qualquer adequação à LGPD, o primeiro trabalho que todo mundo vai ter que fazer. Olhar para dentro de casa, analisar ponto a ponto todas as operações, fazer o mapeamento dos dados. Esse data mapping, ele não tem fórmula pronta, ele não tem qualquer restrição. Eu preciso ir, levantar, ver. Para quê? Eu verificando os dados pessoais que eu lido, as finalidades que eu tenho interesse, eu analiso se a gente já se encaixa naquelas autorizadoras. Ou se eu tenho alguma não conformidade. O importante aqui é assim, tem que ser abrangente. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente prepara um questionário, a gente pede documentos, e depois a gente senta com todas as lideranças da empresa. Então, desde o RH até o CEO da empresa, com todo mundo para entender, né? Você trata dado, que tipo de dado, de que forma isso passa por você, quem tem acesso a esses dados dentro do seu time. Esse é o mapeamento de dados. Né? A partir desse mapeamento de dados, da análise de documentos, da análise das respostas, a gente prepara um relatório de inconformidades. Então, de tudo que a gente viu, aonde que você precisa atacar, o que você precisa mudar, o que você precisa adequar de documento, o que você precisa treinar as pessoas. Então, essa é a primeira fase. É uma fase mais longa, que ela necessariamente precisa da dedicação dos dois lados, da empresa e da assessoria que estiver ajudando nesse mapeamento.
Depois desse levantamento, a gente consegue efetivamente implantar as medidas corretivas. Ajuste de contrato, ajuste de política de privacidade, política interna de segurança da informação, contratação de novas tecnologias. Por quê? Não adianta nada também a gente ter um monte de contrato tudo bonitinho, dizendo que tem toda a segurança, que o dado é tratado de forma adequada, se a realidade tecnológica não for essa. Então, todo esse trabalho de levantamento, constatação, mapeamento, adequação, ele é um trabalho que anda muito lado a lado, jurídico, a lei, com a tecnologia. A gente precisa ter procedimentos tecnológicos, jurídicos, que assegurem, primeiro, que a gente conseguiu levantar todos os dados que a gente lida, dados pessoais. Segundo, que todos os gaps que a gente está transformando em conforme realmente estão sendo feitos, para a gente conseguir chegar no estágio da tranquilidade, que seria o terceiro, que são os processos de treinamento, é a manutenção, é o compliance. Esse é um trabalho que envolve todas as áreas, sim, mapeamento eu preciso falar com o marketing, preciso falar com o RH, preciso falar com o financeiro, preciso falar com todo mundo. Lá, na ponta, não é só com cada equipe, eu preciso falar com todo mundo mesmo. De nada adianta eu ter uma política de tratamento de dados interno que fala que eu trato tudo bonitinho, se o pessoal do atendimento não tem ciência do que fazer e como fazer. E ali passa a se tornar uma parte sensível que pode me trazer um problema. Só para a gente finalizar, né? Nada disso aqui é optativo. Tudo isso aqui é obrigatório. Não, o próprio treinamento é obrigatório. Não é assim, vou treinar porque, preciso explicar. É obrigatório o treinamento periódico. Dentro do accountability, é importante a gente comprovar que estamos treinando o time, né? Então, olhar onde a gente está coletando, tratando dados. Depois, atacar isso para que os nossos documentos, as nossas políticas internas estejam em compliance. E depois treinar periodicamente o time é obrigatório. Voltando lá para o sapateiro até a maior empresa brasileira, todo mundo está sujeito a isso daqui, né? Acho que é isso. Esse foi um overview. A gente tentou trazer esses pontos na prática, mas eu acho que agora é importante, Marcel, a gente te ouvir do outro lado do balcão, como é que vocês estão lidando com esse assunto? Vocês, um pouco das coisas que a gente tem feito lá na Hershey, como é que a gente está tratando esse tema. A Hershey, por ser uma empresa americana, enfim, bastante compliant, tem uma série de procedimentos de processo. Mesmo assim, quando a gente se deparou com a chegada da lei, a gente, apesar de ter muita coisa arrumada, e só para lembrar, assim, eu conheço alguns de vocês de vista, eu fui agência durante quase 6 anos, assim, é muito diferente a realidade, a gente sabe, das empresas, enfim, nossas aqui no Brasil, e ainda mais empresas pequenas, como várias vezes a gente tem no setor, diferente do que uma empresa como a Hershey. Mesmo assim, a gente, quando olhou para dentro, tem muita coisa para fazer, então é só para dar um pouco da dimensão do tamanho do desafio, né, assim, de que é arrumar isso. Então, primeira conversa do prazo não é uma coisa, como é que fala, maluca, começar a trabalhar, já devíamos começar a trabalhar bastante antes. Eu vou contar só uma coisa engraçada. Quando eu vinha vindo para cá agora, eu peguei um Uber, que hoje é meu rodízio, e aí ele me perguntou o que eu vinha fazer aqui, e eu falei rapidamente do assunto. E ele falou, mas você que está envolvido com isso, você acha mesmo que você vai pegar? Foi porque brasileiro não tem, como é que fala, cultura de processar ninguém por causa disso. Você acha que vai funcionar? Eu falei, se fosse você e trabalhasse com isso, ficaria preocupado. Então, assim, porque se vocês perceberem, a gente tem isso na nossa vida como usuários, não como empresários, todos os aplicativos já fizeram esse trabalho. Não pelos Estados Unidos, mas pela lei que entrou em vigor na Europa antes daqui da do Brasil. Em função da lei na Europa, vocês devem ter percebido que Instagram, Facebook, um por um Google, todo mundo mandou atualização dos seus acordos de tratamento de dados. Eu não sei se alguém teve a curiosidade de ler algum deles, porque é um porre, né? Muita coisa, muita informação. Eu li um só, para saber exatamente o que estava dito. Se você ler aquilo, assim, de verdade, você não entraria mais no Facebook, nunca mais na vida. Porque o que eles dizem lá que eles vão fazer, eles são, aqui na linha do que os advogados estavam colocando, assim, eles explicam exatamente tudo o que eles vão fazer com seus dados. Tudo.
E assim, é assustador, porque quando você coloca qualquer informação sua lá, você perdeu o controle da sua vida. Eles estão usando as informações para tudo. Então, e esta é a penalidade que pode vir. Qual é a diferença que tem do Facebook e da Hershey? É que no Facebook, se você disser não, você está fora do aplicativo. Quem quer ficar fora do Facebook hoje? Quem quer ficar fora do Instagram, mesmo correndo risco? Então, assim, aí o que acontece é as pessoas... Agora, é muito diferente numa empresa como a nossa, enfim, como as empresas de consumo no geral, que está vendendo o produto de maneira mais explícita. O consumidor nem percebe muito bem que o Facebook está vendendo muito, mas só para dizer um pouco da complexidade disso. Diante desta história, então, que a gente avaliou, o que a gente fez nós trouxemos os nossos parceiros lá, a gente tem os escritórios que trabalham com a gente, e o grande primeiro passo, gente, é a conscientização, né? Porque isso que eu estou falando para vocês aqui agora, mesmo dentro de uma multinacional como a Hershey, assim, o nível de conscientização é nenhum, né, do grau de importância e do risco que vem. Então, o que a gente fez lá em janeiro deste ano, há 3, 4 meses atrás, a gente montou uma reunião lá com toda a liderança da companhia, e quando eu falo liderança, não é só a diretoria, é importante que a gente tratou de pegar os líderes de cada uma das áreas que a gente entendia mais sensíveis. Então, tinha lá, como eu falo, a diretoria da companhia, claro, mas tinha também a pessoa gerente de administração de vendas, que trata diretamente com os nossos clientes e tem um monte de informação de CRM na mão. Pusemos todo mundo numa sala e a apresentação que a gente teve lá foi muito parecida com essa para tratar, enfim, primeiro de conscientizar todo mundo do tamanho da oportunidade, que é a etapa que vocês estão vivendo aqui hoje. E desta conversa, a gente montou um plano de ação. Por quê? Vocês estão olhando aqui uma parte que o Paulo e o Danilo estavam explicando, que tem a ver com as ações promocionais. Então, vocês imaginam que numa empresa essa é só uma fração do nosso negócio, né? Então, assim, a gente tem a área de marketing, que envolve essa área de promoção e relacionamento com o consumidor, mas tem uma área gigantesca de relacionamento com o cliente, assim, com o fornecedor. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem lá cadastro de todos os vendedores e compradores, com quem a gente se relaciona. E aí é todo mundo que liga no saque, para fazer reclamação, para fazer elogio, para pedir informação. Todo mundo que lida com a gente nas redes sociais. A gente tem informação de monte. Nada disso está tratado, nada disso tem a preocupação de a gente ter um procedimento de como tratar os dados das pessoas. Então, a gente começou a trabalhar com isso. Esqueci de falar aqui, mas a recepção do prédio. A gente pede informação para as pessoas entrarem no escritório. Então, assim, tem uma lista de coisas que a gente vai... Bom, quem está cuidando disso? E se a informação for parar no lugar errado? Como é que isso pode parar no lugar errado? Vocês sabem, como eu, como usuário, né? Às vezes a gente vai num determinado prédio, dá o seu nome, o seu RG ali, e assim, eventualmente o cara pede o seu e-mail, dali a pouco você recebe um e-mail do restaurante daquele bairro que você nem vai. Você foi numa reunião naquele prédio, mas como é que o cara tem meu nome? Eu nunca fui nesse lugar, é assim que ele tem. E aí a nossa preocupação assim, alguém sabia que eles estavam dando aquele nome, aquele dado para alguém e não sabia. E a gente também não sabe o que estão fazendo com os nossos, lá dentro da Hershey. Então, a gente começou a trabalhar para tentar rapidamente tomar consciência disso e ver como é que a gente vai tratar. Esse plano de ação, então, que a gente fez, começou, o Paulo acabou aqui agora, nós já passamos por essa fase do questionário, né? Então, a gente pegou um questionário extenso, que todos os líderes de todas as áreas responderam, exatamente para a gente entender aonde é que estão esses gaps aí, aonde que a gente precisa colocar atenção. A gente ainda não definiu se nós vamos ter ou não o DPO, como é que isso vai funcionar, se vai ser uma pessoa dedicada, se vai estar em TI, se vai estar na direção da companhia, se vai ser algum de nós acumulando função. Enfim, tem uma série de possibilidades, a gente ainda não sabe a resposta. A gente começou a fase de diagnosticar, nesse momento que está, envolvemos toda a liderança, como eu comentei. A partir daí, estas pessoas, esses líderes de cada área, estão respondendo os questionários para a gente entender onde que estão os gaps e identificar coisas que eu falei para vocês algumas aqui, que a gente hoje nem imagina que envolvam dados, mas que podem envolver e a gente precisa tratar. Porque quando a gente começou a discutir essa história, aí as pessoas levantam a mão e perguntam, falam assim, escuta, mas assim, o pessoal dos promotores que a gente tem na rua, que a gente pede para fazer, enviar o material para eles, esse dado também precisa tratar? Também precisa. E como é que nós vamos cuidar disso? Aí o outro levanta e fala, então lá na fábrica, nós temos o pessoal na portaria, que entra para fazer a manutenção, esse dado também precisa tratar? Precisa.
Então, assim, se vocês olharem a quantidade de coisas de impacto que tem isso, é gigantesca. E a gente, então, colocou esse plano com todas as áreas. Quais são os próximos passos que vêm aí pela frente? Com o diagnóstico feito, a gente está desenvolvendo um plano de ação para cada uma destas áreas de como a gente vai tratar isso. A nossa preocupação mais imediata é com o tal do legado. Então, assim, a gente tem muita informação lá, e aí, principalmente de consumidor. A Hershey tem feito muitas promoções, vocês que estão no mercado têm acompanhado nos últimos anos, com bastante adesão, com muita gente lá, e assim, quem é que está com esse banco de dados? Então, assim, vocês acham que eu sei? Não sei. Assim, já chamei a nossa agência parceira lá, conversei com eles, falei, então, senhores, como é que está isso agora? Porque agora essa é a nossa preocupação. A gente não tinha essa preocupação de saber, então agora, esse dado está com vocês, esse dado está com o terceiro que vocês colocaram para dentro para gerenciar a operação, assim, como é que nós... Então, esse tipo de trabalho que nós vamos ter que fazer agora é começar a pedir autorização para todo mundo que já participou com a gente de ter essa informação na mão, ou a gente até está discutindo a possibilidade de simplesmente eliminar tudo, que é um problema, né? Assim, a gente perder esse histórico, mas talvez seja menos risco para uma empresa como a Hershey, que não tem disposição nenhuma para correr esse tipo de risco, esse liability um pouco mais sério. Então, a gente está discutindo até a possibilidade de, talvez, a gente vai formalmente dizer para a agência, para que vai conversar, formalmente que eu digo, não é dizer numa conversa, né? É pôr um documento dizendo, a Hershey está pedindo para vocês, como eu falo, eliminarem todos os dados das promoções anteriores. E a gente consegue, de alguma maneira, recomeçar uma história direito do zero. Não é a melhor coisa, nós estamos tentando ver se tem alternativas para isso, porque a gente não tem, talvez, essa organização ainda dentro de casa, nós, pelo menos, não temos, de olhar para trás nas últimas promoções e ir lá levantar essa informação e ativar todos esses consumidores para conseguir os consentimentos de todo mundo. Então, assim, esse é um dos exemplos que é o mais visível e talvez o mais volumoso. O saque, a gente acha que é bastante mais simples, a gente consegue tratar, clientes e fornecedores super simples, eu quero dizer, está na mão a informação, a gente tem o contato, tem como falar, assim, não é simples do ponto de vista operacional, né? Porque isso vai demandar a gente fazer realmente contato com todo mundo, mas hoje em dia assim, é mais tranquilo quando você tem os dados na mão. Tem uma coisinha que a gente faz lá, por exemplo, agora eu estou fazendo, a gente toda Páscoa e todo Natal, eu mando para uma lista de relacionamentos nossos, assim, chocolate na Páscoa e chocolate no final do ano. E esta conversa daqui de pedir autorização, como é que sempre foi feito isso? Na base do relacionamento pessoal, troca de cartão de visita. Nunca ninguém me autorizou a mandar chocolate para ninguém. Então, vocês imaginam que chega neste grau de chatice. Eu sei que é duro falar isso na frente de advogados, mas é chato. E assim, a gente tem que conviver com Marcel, isso. Assim, eu recebo e você tem minha autorização para olha comprar. já tem um consentimento, pelo menos. Mas, então, a verdade é que a gente manda, sei lá, mil e poucos despachos para as pessoas do relacionamento da companhia, e assim, eu nunca tive autorização de ninguém para mandar um chocolate. E assim, pode ser que alguém vai dizer, mas como é que esse cara está me mandando chocolate? Né? Oi? Nunca ninguém recusou. Mas é que também nunca ninguém podia reclamar, agora pode ser. Não, mas eu estou dando um exemplo porque são coisas muito simples do dia a dia, que podem parecer triviais, mas que nós não temos nenhuma autorização para fazer isso. Então, a gente está começando a cuidar agora. O que vai acontecer é que eu vou ter que mandar, provavelmente, não um chocolate, mas um e-mail para essas pessoas, todas elas dizendo, então, com a nova lei de proteção, a gente queria só confirmar com você que a gente queria usar os seus dados para poder te mandar um chocolate algumas vezes ao ano, assim, celebrando o nosso relacionamento. Pode parecer coisa de maluco, mas é isso que vai ter que ser feito. Né, assim, e aí, a listinha que eu falei para vocês lá no começo, que eu recebi, quando eu li do Facebook, está assim. Eles estão prevendo tudo que pode acontecer, que você pode querer fazer com aquele dado para não ter ninguém reclamando. Então, quando o consumidor entrar em contato com a gente, assim, no saque, ou via rede social, ou via telefone, nós vamos ter que dar um jeito agora de criar um procedimento para isso. Só para contar para vocês como a gente está tratando com os próximos passos, na Hershey, quando a gente entra, por exemplo, a nossa política de compliance, ela é atualizada a cada 6 meses. Todos os funcionários, 100% de todo mundo, tem uma sessão virtual que não tem como escapar, porque você não tem nem como pular a página e querer não ler, assim, porque tem um tempo medido lá, onde todo mundo tem todo o tempo um refresco de quais são as regras de compliance da companhia.
comportamento ético, anticorrupção, blá, 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 tudo que é necessário ter. E a gente faz isso a cada 6 meses, todo mundo faz isso 2 vezes por ano. A gente está trabalhando para ter exatamente esse mesmo, como eu falo, tratamento, esse mesmo cuidado de ter uma política para cada uma dessas coisas de tratamento de dados, aonde for necessário, e a gente ter essa política e todo mundo que entrar vai ter esse nível de consciência, como tem com a nossa política de compliance, de saber que isto é uma coisa que pode causar danos importantes para a companhia, e a gente então está fazendo essa mesma ferramenta de treinamento online com certificação e comprovação que o cara não pode dizer eu não sabia. Que é um cuidado que a gente tem, para garantir que os funcionários estejam seguindo, enfim, cada um na sua ponta, porque no dia a dia isso são pontos de contato em todos os lugares. Então, assim, muito grosso modo, é isso que a gente está tratando lá hoje. Começamos agora em janeiro para ter o maior preparo possível, sabendo que a gente não vai estar 100% pronto. Então, a gente está, de alguma maneira, trabalhando no 80-20, onde a gente entende que são as áreas mais sensíveis, onde a exposição da companhia pode ser maior. Como foi dito aqui, vocês viram, 2% do faturamento depende do tamanho da companhia, pode ser mais ou menos dinheiro, mas é bastante dinheiro no nosso caso. E, assim, além de ser bastante dinheiro, para nós, talvez o problema da imagem custe ainda mais caro que os 2% do faturamento. Assim, porque é difícil de recuperar. Então, assim, confiança no nosso caso é tudo, enfim, é uma empresa de alimentos, tem uma série de preocupações ali que a gente trata. Então, o nosso desafio grande é não chegar nesse estágio. E é por isso que a gente começou a se preparar. A gente acha que antes, porque quando a gente está conversando agora, eu estou vendo que a maioria das empresas ainda não começou a trabalhar com isso. E, diferente também, acho que o Wilson citou o exemplo do bug do milênio aqui, eu estava na Telefônica na época, e assim, acho que o que vale falar, que isso é um estímulo para todo mundo se mexer, é que só não aconteceu nada na virada do milênio, porque teve muito trabalho antes. E assim, todo mundo estava tão preocupado com o que ia acontecer, e aí a gente, como bons brasileiros, a gente acha que está vendo, não precisava, porque não ia acontecer nada. Não aconteceu, porque todo mundo ficou anos trabalhando e colocando muito dinheiro para resolver aquilo que virou no bug do milênio. Para mim, agora a coisa é a mesma situação. Assim, pode não acontecer nada, se a gente se preparar antes e fizer direito. Agora, se deixar para a última hora, acho que aí o risco de acontecer alguma coisa, e se ser surpreendido com uma bombinha no colo, existe.